as cidades devem se preparar para as mudanças climáticas? Aqui em Petrópolis, esse desafio ganha um contorno ainda mais complexo. A topografia da região, aliada às características climáticas da Serra do Mar e a ocupação do território, intensificam as consequências das chuvas. Essas condições aumentam os riscos para a população e para a infraestrutura do município. Impactos dos eventos climáticos extremos em Petrópolis. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Geografia do Clima da UFRJ, Camila Tavares. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Muito obrigada, fico muito feliz com esse convite. Camila, você realizou uma pesquisa sobre justamente os impactos dos eventos extremos em Petrópolis antes da tragédia de 2022, baseada numa série histórica de 1940 até 2017, O que essa pesquisa revelou de resultados? Bom, o que a gente identificou foi uma concentração de impactos em determinadas áreas do município, principalmente na região da posse, onde a gente identificou também altos níveis de vulnerabilidade social. Que quando a gente começou a relacionar esses dados, foi mostrando que todo o processo de ocupação da cidade implicou numa ocupação da periferia, de forma bem significativa, fazendo com que as pessoas mais vulneráveis ocupassem as áreas onde concentram hoje impactos das chuvas. E eu li tua pesquisa, Ela mostrou também uma frequência de eventos extremos na cidade, Isso. Embora a gente, considerando os dados de 1940 até 2017 e um recorte de 1980 até 2017, a gente não identificou aumento da frequência de ocorrência de eventos extremos. Mas quando a gente olha a série histórica, eles são muito presentes, ocorrendo pelo menos uma vez a cada ano. Então, isso mostra para a gente que, embora nessa série histórica não identificamos a tendência de aumento na ocorrência, eles são muito presentes. Ou seja, em situações, digamos, normais, esses eventos extremos já são muito presentes em Petrópolis. Exatamente. E agora, considerando o painel intergovernamental das mudanças climáticas, que traz que esses eventos vão ser mais frequentes e mais intensos, a gente tem que ter um olhar especial para a cidade, porque vai denunciar que uma cidade onde já tem a ocorrência muito presente desses eventos, eles podem aumentar em termos de intensidade e frequência também. E quais são os fatores que fazem com que Petrópolis seja tão vulnerável assim a eventos extremos? O principal deles é a localização na Serra do Mar. Se a gente for pensar que o principal sistema que vai trazer chuva para cá, que são os sistemas frontais, eles vêm do oceano, o primeiro contato que eles têm com a serra é aqui com Petrópolis. E aí o processo físico do deslocamento da massa de ar faz com que ela perca energia e ali chova com mais intensidade. E aí o que a gente vai falar é que a chuva ela tem uma concentração e uma variação espaço-temporal em função disso. Então, um dos principais aspectos é a localização na Serra do Mar. É a condição que vocês chamam lá no jargão de vocês, de condições orográficas, Exatamente. É dessa cadeia de montanhas muito próxima do mar, na verdade, Porque eu li ali que em linha reta a gente está a 21 quilômetros das margens da Baía de Guanabara, é isso? Exatamente. Então, a gente vai receber uma influência importante do oceano, que é essa umidade que vem do oceano, mas quando ela chega ali na Serra do Mar, ela não tem força suficiente para transpor a Serra do Mar. Ela vai precipitar, a chuva vai cair ali, e aí depois a massa de ar ela vai mais seca para o interior do Brasil. E também tem um fator da radiação, que é muito forte aqui na região sudeste, não é isso? Exatamente, Principalmente no verão, a gente vai ter maior incidência de radiação solar, o que vai fazer com que haja maior aquecimento e, portanto, também... A evapotranspiração, Exatamente. A evaporação, da água do mar se torna muito mais rápida, formando essa grande umidade, essas nuvens de chuva. Exatamente, a gente vai ter o processo de evaporação e condensação, que vai formar aquelas nuvens bem verticalizadas, que vai fazer com que ocorra normalmente aquela chuva de fim de tarde no verão, que é uma chuva forte depois de um dia de muito calor. A cidade teve um certo planejamento, inicialmente, teve o projeto do Plano Keller,
que previa que não se ocupasse topo de morro já, mas depois disso as coisas mudaram, essas orientações, digamos assim, não foram seguidas, né? Como que essa ocupação desordenada impacta nessa vulnerabilidade do município? Bom, o que a gente consegue observar é que, embora a gente tenha um plano, e esse plano ele seja muito interessante, porque ele tenta trazer a ideia de um equilíbrio entre a ocupação e a preservação ambiental. Mas a forma como ele foi pensado, ele gera uma segregação socioespacial, porque as pessoas, a partir da área central, que era o Palácio Imperial, à medida com que elas iam se distanciando dessa área central, os de maior prestígio político, econômico, social, né, ficariam com essas terras mais próximas. E aqueles menos providos dessa condição ia ocupar todas as áreas periféricas. E aí, no processo de ocupação da cidade, a gente tem um centro ocupado, chega mais ou menos por volta de 1970, a gente tem um aumento do processo de industrialização da cidade, a gente vai ter a localização de indústrias nas regiões mais periféricas, vai ver o trabalhador ocupando essas áreas periféricas para ficar mais próximo do seu local de trabalho. Ao redor dessas fábricas, E aí a gente começa a ver esse tipo de ocupação. Então, quem vai começar a ocupar essas áreas são esses trabalhadores, né? E muitas vezes não são áreas próprias para moradia, são áreas que eram destinadas à preservação ambiental e também produto, né? Essa ocupação vai ser em função de uma ocupação não legalizada, né? Mas uma ocupação mais irregular. Isso porque nossas montanhas aqui são muito íngremes, né? O grau, né, dessa verticalidade, digamos assim, dessas montanhas é muito elevado, né? Sim, a gente tem até 75, mais de 75%, né, de inclinação de vertentes, né? Quanto mais inclinada uma vertente for, né, maior é a chance dela de ter um escorregamento, que é um processo natural das vertentes, né? Agora, quando a gente tem uma ocupação naquele lugar, a gente tem um aumento do peso naquela vertente que, em condição de uma chuva extrema e às vezes concentrada, vai facilitar com que aquele movimento de massa ocorra, que embora seja um processo natural, a ocupação ela amplifica, né, esse processo. E além desse peso, há uma retirada da vegetação que, de certa forma, protege um pouco, né? Exatamente. A gente tem uma modificação dupla, né? do uso e ocupação do solo que vai influenciar diretamente, porque a água ela deixa, né, de fazer o processo de infiltração e ela vai percolar mais superficialmente, fazendo com que esse processo ocorra também. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre os sistemas que mais afetam a gente aqui? Esses sistemas meteorológicos. Você já falou aí da frente fria, né? Sim. Que são esses sistemas frontais, né? Como que esses sistemas mais impactam essa região? Bom, a gente tem um dos principais, que é o sistema frontal, né? Ele vai trazer umidade do oceano para a região, fazendo com que precipite em função da Serra do Mar. Mas a gente tem um outro sistema, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma umidade que vem da Amazônia, ela é desviada pela Cordilheira dos Andes e segue em direção ao sudeste. E normalmente ela ocorre quando tem um centro de baixa pressão no oceano, que é provavelmente um sistema frontal no oceano, que vai criar um corredor de umidade que vai atravessar praticamente todo o Brasil, né? E esse é um sistema para a gente muito importante. Normalmente, quando a gente tem sistemas frontais, o primeiro e o segundo distrito são os que vão receber uma maior quantidade de chuva. Que foi o que aconteceu em 2022, né? Exatamente. Foi exatamente um sistema frontal que ele estava mais deslocado para o oceano, mas tem um processo que a gente chama de cavado, que é como se fosse uma extensão dele, que chega próximo ali da Serra do Mar, que vai contribuir, então, para que essa chuva ocorra, e ela se concentra ali no primeiro distrito, e aí tem essa repercussão que teve. Já quando a gente tem uma zona de convergência do Atlântico Sul, a gente vai pensar o inverso. É uma umidade que está vindo mais do interior, né? Então, a gente vai ter maiores volumes no distrito, por exemplo, da Posse, uma concentração maior ali, porque aí ela vem já mais perdendo força. Só que se a gente tiver uma zona de convergência do Atlântico Sul e um sistema frontal bem avançado, bem sobre a nossa região, a gente vai ter chuva praticamente em todo o município ao mesmo tempo e possivelmente com volumes bem elevados.
E esses fatores combinados, que geralmente quando a gente tem evento extremo aqui na cidade, são vários fatores combinados, né? Sim. Fazem com que muitas vezes essa chuva se prolongue aqui por vários dias, por até 10 dias, né? Isso. Uma característica da zona de convergência do Atlântico Sul é essa persistência dela por mais de 4 dias, né? E o que a gente conseguiu identificar foi a persistência dela por 12 dias consecutivos. Então, a gente tem 12 dias com persistência de chuva, temperaturas mais baixas, né? E se você tiver a presença da frente fria, né, os volumes de chuva podem ser ainda um pouco maiores, porque são 2 sistemas ao mesmo tempo atuando que carregam muita umidade. Que garante continuidade do evento e o outro, o grande volume de chuva. Exatamente. E quais são as tendências, as perspectivas baseadas no painel intergovernamental, né, de mudanças climáticas para a cidade, para a região, em função dessas mudanças que estão acontecendo? A gente ainda não tem pesquisas muito específicas a locais, respeito, né, do quanto a mudança climática global ela vai influenciar nessas chuvas aqui para Petrópolis. O que a gente tem observado, né, de dados mais recentes, é que em algumas estações pluviométricas tem havido uma mudança da tendência e da frequência desses eventos, né? Onde esses eventos podem ser mais frequentes e menos intensos, ou eles podem ser mais frequentes e mais intensos, ou eles podem não ter uma tendência de aumento, mas sim de intensidade, se tornarem mais intensos, mas não mais frequentes, né? Então, a gente está começando a conseguir identificar um pouco isso, né? Considerando agora uma série histórica de 1940 até pelo menos fevereiro de 2022. Ou seja, esses dados mais recentes, né, dessa nova pesquisa que você está realizando, já começam a mostrar uma mudança. Isso. Já começam a mostrar alguma mudança. Uma intensificação, tanto na frequência, quanto, em outros casos, no volume. Isso, na frequência e na tendência, né? Mas aí a gente só vai conseguir mesmo confirmar e fazer essas análises com o avanço das pesquisas, né? Mas considerando a mudança climática em si, o que é produto da mudança climática, a gente não consegue, né, determinar, não pelas pesquisas que eu tenho desenvolvido. Além desses fatores todos climáticos que vocês estudam, qual a importância também de estudar os fatores socioambientais? Quando a gente pensa o socioambiental, a gente vai mostrar quem são as pessoas de fato que têm mais sofrido com as condições climáticas, né? As pessoas não percebem e sentem o clima da mesma forma, né? E a condição da vulnerabilidade delas vai estar muito associada a isso. Então, a gente pensar o ambiente associado ao homem, as relações que existem nele, nos ajudam, né, a observar como que esses fenômenos se dão e como que é a nossa relação em relação a esses fenômenos. Que outros indicadores devem ser levados em conta nesse momento de estudar de forma mais ampla os impactos desses eventos extremos, incluindo as pessoas? A condição ambiental, a gente está falando de uma cidade muito particular em termos de relevo e em termos de ocupação, né? Como a gente já falou, é uma das primeiras cidades do Brasil a ter sido pensada e planejada. E a história dela, o histórico de ocupação e desenvolvimento, como isso repercute hoje, né? E como que a gente ocupou um espaço que ambientalmente ele já é muito complexo, a gente tem relações sociais muito complexas e a gente tem toda uma dinâmica climática que também ela é muito complexa, né? Que é difícil de conseguir entender e relacionar todos esses elementos. Então, quanto mais a gente colocar e trouxer para a perspectiva todos os elementos da equação, eu acho que isso contribui cada vez mais para a gente conseguir entender o aspecto socioambiental, né? E como que isso vai ajudar a gente, por exemplo, nas próprias elaborações de medidas públicas. Em termos de vulnerabilidade social, quais os indicadores que vocês usaram para poder avaliar quais comunidades eram mais vulneráveis ou não? A gente usou 3 indicadores: qualidade de habitação, renda e educação. E a partir desses 3 indicadores, a gente faz um levantamento de uma série de variáveis do censo demográfico e a gente
faz os cálculos para poder avaliar esses subindicadores. Juntando esses três, a gente cria o índice de vulnerabilidade social. Ainda, né, embora seja um índice bem simples, ele já mostra para a gente a distribuição, né, dessa condição social do município, né, em termos de ocupação. E como que essa vulnerabilidade ela afeta a capacidade dessas comunidades enfrentarem esses impactos e se recuperarem desses impactos e até também se anteciparem e se protegerem? Quando a gente fala de uma comunidade vulnerável, de uma sociedade vulnerável, diferentes fatores vão influenciar com que ela seja vulnerável, né? E pensando em aspectos, por exemplo, de idade, de renda, a própria questão da mobilidade urbana, né? Muitas pessoas são dependentes, por exemplo, do transporte público. Então, numa condição de um evento extremo, ainda que previsto, né, existe uma dificuldade de mobilidade desses sujeitos na cidade, né? A questão de deslocamento, para onde ir, a questão da casa dela, onde ela está, se é uma pessoa que é vulnerável em termos de saúde, tudo isso vai influenciar na capacidade da pessoa de responder ao evento, né? Então, além das condições econômicas dela também, que vai estar diretamente relacionado a essa condição de se responder e também de se preparar. O que agrava ainda mais as consequências nessa população, né? Exatamente. De que forma é possível utilizar a educação para aumentar a resiliência dessas comunidades? Eu acredito que seja na construção de uma cultura de prevenção e de redução de riscos, né? É a gente se colocar como sujeito nesse processo também da tomada de decisão, de se colocar nos lugares de fala, de organização também social, a participação da comunidade nas ações de prevenção e de mitigação que ocorrerem no município. É importante que a população tenha essa conscientização, né, de que eles fazem parte disso, né, e se colocar nesse posicionamento. Então, eu acredito que a educação seja um dos caminhos que a gente consegue construir essa cultura de redução de riscos. E quais são hoje os maiores desafios ou obstáculos para que seja criada realmente uma estratégia de adaptação, de enfrentamento, de mitigação desses eventos extremos? Bom, a gente está falando de uma cidade que tem uma ocupação complexa, né? Ela se forma muito num fundo de vale bem encaixado. Então, a gente tem que entender essas características físicas do nosso município e aquelas áreas que são mais suscetíveis à ocorrência, né, em termos físicos, a susceptibilidade física de ocorrência desses eventos, as ações físicas que devem ser tomadas ali, as ações de engenharia. Outra questão é a gente entender a vulnerabilidade associada a esses eventos. Então, se eu penso que eu quero reduzir esses impactos, eu também tenho que pensar na redução dos níveis de vulnerabilidade social, porque os dois eles vão estar caminhando muito junto. De que forma a ciência está contribuindo para o entendimento e até mesmo para a previsão desses eventos extremos? Bom, a gente tem conseguido, né, diagnosticar essa frequência, a frequência de ocorrência, as tendências presentes nesses dados, e a gente tem conseguido mapear isso, né? A ciência tem avançado muito nesse sentido, não só para o município de Petrópolis, mas para muitas cidades no Brasil, embora a gente ainda seja muito carente de medição de dados, de levantamento de informações. Mas a ciência, ela está nesse sentido, né, de conseguir mostrar quais são as áreas, né, e quais são um direcionamento, né, de quais medidas seriam talvez mais adequadas em função do que a gente tem conseguido de dado, quais são as áreas mais suscetíveis, né, onde se localiza essa população mais vulnerável, qual que é a característica dessa comunidade que é vulnerável, se são questões mais voltadas à educação, à renda, à qualidade da habitação, quais elementos são mais necessários. Então, a ciência tem conseguido mostrar isso. A gente teve agora, março de 2024, né, inclusive, um alerta antecipado que, na minha opinião, humilde aqui, favoreceu a que a gente não tivesse tantas mortes na cidade, né? A gente teve 4 mortes, infelizmente, mas
como as pessoas ficaram mais em casa, teve menos circulação. Esse alerta da meteorologia, esse alerta antecipado, foi uma forma também de evitar um agravamento, né? Sim. Uma das grandes questões é esse aviso prévio, né? É a gente conseguir fazer o alerta. Embora a gente ainda tenha muito a avançar na previsão e na prevenção, isso influencia muito. Embora o evento que ocorreu agora em março tenha sido diferente, por exemplo, de fevereiro de 2022. A gente teve uma distribuição da chuva no tempo e no espaço maior do que o que aconteceu em 2022, que foi um volume muito grande, concentrado em uma área mais específica e num tempo muito curto, né? Isso também vai influenciar a extensão desses impactos. Mas esse aviso, essa informação e deixar sempre muito acessível à comunidade é fundamental. Qual é a importância de que sejam adotadas medidas reais de mitigação já? É urgente, né? É a gente conseguir reduzir tanto os impactos à estrutura física da cidade, quanto aos impactos sociais que a gente tem visto, né? E a gente vai conseguir construir isso à medida com que a gente conhece essas características da nossa cidade, seja em termos ambientais, seja em termos sociais. Então, pensar as políticas públicas, por exemplo, de habitação social, é necessário e é importante, né? Toda política pública que envolva essa questão de habitação social, né, ao meu ver, é uma das principais a gente pensar na nossa cidade, considerando a questão dos impactos das chuvas. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Camila. Agradeço. Muito obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.